O que acontece por aqui? Em estúdio estão Flor Bela Ferreira, que é presidente da associação, e Liliana Abreu, a responsável pelo projeto Enredarte. A conduzir a emissão está o Delfim Carvalho. Uma ótima tarde. Conto consigo. O que acontece por aqui? Olá, boa tarde às duas. Boa tarde. Eu vou começar primeiro, naturalmente, pela Flor Bela. Flor Bela é presidente desta associação desde o início. A primeira pergunta é esta: como é que surgiu a possibilidade de darem início a essa vossa atividade como associação? Boa tarde. Boa tarde. E sobretudo porque é em Canadelo, não é? É essa a pergunta que se faz. Porque é viver Canadelo. Viver Canadelo porque eu tenho casa em Canadelo. Eu ia pedir só para desligar o ar-condicionado, que está aqui a interferir ligeiramente. Exatamente aí. Está ótimo. Agora sim, está melhor. Eu tenho casa em Canadelo e depois de lá estarmos, nós sentíamos uma necessidade que havia mais para se fazer. O que nós chegámos à conclusão é que nem as pessoas do próprio concelho conheciam Canadelo. Nem conheciam o que havia em Canadelo. E nós achávamos um desperdício as pessoas do concelho de Amarante não aproveitarem aquilo que Canadelo tinha, e estávamos tão perto temos um rio, o Rio Olo, estávamos tão perto da montanha, há uma série de atividades que se pode fazer. Isto em termos de natureza. E depois havia a qualidade humana daquela gente. As tradições, o que se fazia naquelas aldeias, o que se faz naquelas aldeias, as pessoas que é tão interessante conhecer. E nós achávamos que de alguma maneira nós tínhamos que fazer alguma coisa. E a ideia começa com um grupo de amigos, numa tarde reunidos em minha casa, a dizer: vamos fazer qualquer coisa. A beber uns canecos. Também. E a comer qualquer coisa. E decidimos, aquilo que começa por ser uma brincadeira, começa a ser assim, mas é para começar ou não é? É para se fazer. E nós dissemos que sim, é mesmo para se fazer. Então um grupo de amigos junta-se e e cria uma associação. Como os nossos amigos não eram todos de Canadelo, ou não são todos de Canadelo, por curioso que seja, eles eram todos da margem esquerda, os que lá estavam pelo menos. Portanto, nós decidimos que seria viver Canadelo e Serra do Amarão. E alargávamos também a possibilidade de aproveitarmos que as outras freguesias também tinham, muito próximas de Canadelo, e fazermos alguma coisa ali. A vossa primeira ideia era centralizar mesmo ali em Canadelo? Era. Aliás, nós não tínhamos uma sede, nós começamos não podia ser a minha casa, não é? Tinha que ser um lugar que as pessoas pudessem ir, pudessem fazer lá, acontecer lá. E então nós, na altura, foi uma época em que as escolas primárias, infelizmente, começaram a ser desativadas aqui no concelho de Amarante. A Canadelo era uma delas. E então nós solicitámos a escola para ser nossa sede. Infelizmente, a escola não está em muito mau estado, mas não está em bom estado onde se possa realizar lá as atividades. A associação é uma associação sem fins lucrativos, não é? Nós não tínhamos como ter o dinheiro que era necessário para fazer as obras que a escola merecia. E, portanto, pedimos à escola na tentativa de que fôssemos conseguindo, ou talvez conseguíssemos melhorar o espaço para criar lá, ou fazer lá atividades. É impossível, é impossível sem ajudas. Isso nós próprios também tentávamos iludir um bocadinho, mas é impossível fazer isso. O que nós tentamos, em vez de nos centralizarmos ou de nos concentrarmos só na necessidade que havia de reabilitar o espaço, concentramos as nossas energias em tentar desenvolver o projeto. E o projeto era desenvolver atividades que fossem de encontro às necessidades locais, que pudessem promover o local, não é? E também, ao mesmo tempo, trazer pessoas de fora para animar os espaços. Ainda se lembra da primeira atividade? Lembro-me. Foi a Rota da Levada. E foi em maio. Foi a nossa primeira marcha de montanha. E é a marcha que é a marcha aniversário da associação. Só não a fizemos o ano passado porque coincidiu com outra atividade que a associação promoveu, e era impossível fazer duas atividades em simultâneo, não é? Mas este ano vamos retomar novamente a Rota da Levada. A Rota da Levada tem uma coisa boa,
Nós também não sentimos a necessidade que tínhamos que promover novamente, ou que se não promovêssemos o ano que passou, não era por isso que ela iria cair no esquecimento, porque ela é muito fácil de fazer. Qualquer pessoa pode chegar a Canadelo, ir ao cimo da aldeia, começar na levada, continuar até ao fim da levada e voltar a fazer exatamente o mesmo trajeto de regresso, porque é uma rota muito bonita de se fazer, muito interessante e também muito segura. Porquê? Porque como a população local ainda precisa da água que vem pela levada, porque eles têm lá um sistema que a água pertence, entre aspas, às pessoas em determinado dia, também precisam de a ter limpa. Portanto, por isso é que eu digo que é um percurso muito seguro, que qualquer pessoa pode fazer isso em família, em qualquer altura do ano. Obviamente que há alturas mais bonitas, maio é uma delas, porque se consegue ter uma visão da montanha cheia de cor, amarelo, urze, portanto é muito bonita, é uma altura muito bonita. E essa foi, de facto, a nossa primeira atividade, e por isso é que nós consideramos a atividade de aniversário da Associação Viver Canadelo. Como é que a Florbela Ferreira e a família descobriram que lá na Serra há dessas coisas bonitas? Foi uma paixão, como é que nasceu? Engraçado que tanto eu como o meu marido temos uma certa fobia à cidade. Perdoem os citadinos, mas nós sentíamos necessidade de nos refugiarmos mais na aldeia e na altura andávamos à procura de um lugar que de certa forma viesse de encontro àquilo que nós queríamos para nós e para as nossas filhas, que temos 2 miúdas. E Canadelo surge até como uma surpresa, porque eu vou confessar aqui uma coisa. O meu marido, de facto, apaixonou-se por Carvalho de Rei e era em Carvalho de Rei que ele tencionava viver. No entanto, as coisas mudam-se numa conversa de café. Uma altura andávamos na montanha, paramos num café em Canadelo, falámos que andávamos à procura de um sítio para morar e esse amigo em Canadelo diz: porquê é que não vêm viver para Canadelo? E nós, por que não? E de facto depois começamos a conhecer a aldeia. Um rio maravilhoso, muito perto da montanha. No inverno, quando neva, até é possível ir até a neve, portanto temos ali tudo muito próximo. E depois, como é uma aldeia muito pequenina, as pessoas concentram-se todas no mesmo lugar. E ali é muito fácil conversar e conhecer toda a gente, onde toda a gente se trata por tio e por tia. Não há nomes, é o tio e a tia. E, portanto, ali há uma afinidade em que as pessoas não me conheciam de lado nenhum e me vinham perguntar: e quer mesmo vir viver para aqui? E eu perguntava: e por que não? Porque as próprias pessoas que lá moram achavam que o sítio era pequeno demais para oferecer alguma coisa. E nós também tínhamos essa intenção, que era de provar exatamente o contrário. As pessoas às vezes não sabem é o que têm, não é? E se calhar aqui no Concelho de Amarante nós não temos noção do rio que temos, das montanhas que temos, das gentes que temos, das tradições que temos. E prova disso é o trabalho que nós temos feito. E que muitas pessoas até ficam surpreendidas e se calhar pensam que nós que inventámos alguma coisa. Nós não estamos a inventar nada, só estamos a buscar as coisas que existem nas nossas aldeias. A semente da associação que vocês semearam era de tal maneira boa, com aquela terra, com aqueles ares, com aquela água, que rapidamente se expandiram. Pois, depois, como eu disse, a associação não podia ser só a Associação Viva Canadelo. Não é? Tivemos que alargar à Serra do Mourão, porque nós temos colegas que são de anciães, ou que são de Gondar, ou que são Vila Chã, portanto, e quando começam a ver que tipo de atividades que se podem fazer, e sem inventar muito, não é? Porque é aproveitar aquilo que existe, pegar nas tradições, naquilo que eles que se lembram dos pais contar, ou dos pais do avô que trabalhava, ou que cantava assim, ou daquilo que se passava na sua freguesia quando eles eram mais miúdos, e acabam por dizer: e nós agora podíamos até fazer isto neste sítio, ou a fazer isto nesta freguesia. E depois também as pessoas que isso trazia atrás, não é? As pessoas que vinham para participar nessas atividades, porque o facto das pessoas poderem vir fazer um dia uma marcha de montanha num sítio como Canadelo, ou como Anciães, ou como Rebordelo, por exemplo, em que eles encontram paisagens fenomenais, depois têm a oportunidade de provar os produtos locais e conversar com as pessoas, e até porque uma das coisas que nós achávamos é que as pessoas não podiam vir só para a marcha, não é? Tinha que haver uma atividade
que, de certa forma, ligasse tudo, ou uma feirinha de produtos locais, ou uma festinha com música tradicional, acabavam por as pessoas vir e ficar mais um bocadinho e querer voltar e até comprar esses produtos e ajudar a nível económico as pessoas dali, que iam para ali vender. Portanto, isso acaba... As pessoas, quando começaram a ver que isto não era só uma marcha, que isto não era só um grupo de amigos, que isto podia trazer outro potencial, acabam também por nos solicitar essa ajuda. E é por isso também que nós acabamos por, até no primeiro ano, acabamos por começar a fazer atividades noutras freguesias, quer por iniciativa própria, quer quando somos, quando as pessoas vêm ter connosco e têm uma ideia, mas não sabem muito bem como é que a podem pôr em prática, ou porque acham que nós temos aquele know-how e eles não se sentem tão à vontade, então pedem-nos ajuda para... E nós, claro, estávamos sempre disponíveis para isso. E estamos. A vossa ideia foi sempre trabalhar com as comunidades mais rurais? Sim, porque, assim, aqui no centro há muita oferta. Nas aldeias isso já não é a mesma, já não acontece assim, ou não acontece da mesma maneira. Felizmente agora com a Enredarte nós podemos dizer que marcamos essa diferença. Porque nós também achávamos essa igualdade de oportunidades, infelizmente às vezes não acontece, não é? Ou não acontece tantas vezes como nós gostaríamos que assim fosse, não é? Nós queríamos também criar na cabeça das pessoas que vivem nessas aldeias, ou dizer a essas pessoas que é possível, não é? É possível, não é uma coisa do outro mundo. Para fazer atividades que nós, aqui na aldeia, aqui na cidade, provavelmente nós não marcaríamos diferença nenhuma, porque existem uma série de associações que já o fazem há mais tempo e que o fazem muito bem. A nossa diferença é mesmo essa, é fazer atividades que acontecem aqui na cidade, mas nas aldeias, onde as pessoas não tenham que se deslocar, e algumas não têm como nem possibilidades para o fazer, e que o pudessem fazer no local onde vivem. Essa é a diferença da Associação Viva Canadelo. Não é um percurso fácil, não é sempre fácil, não é sempre como nós pensávamos que ia ser, mas a verdade é que é esse o nosso objetivo. E sempre foi esse o nosso objetivo, fazer acontecer coisas lá. Obviamente naquelas aldeias em que nós sabemos que por falta de gente, muitas aldeias como, por exemplo, a aldeia de Canadelo, a maior parte das pessoas são idosas. Mesmo que tenham vontade, não têm a força para o fazer. Portanto, é preciso esse sangue novo. Mas também é preciso criar a ideia que ainda há jovens lá, não é? É preciso dizer a esses jovens que não devem esmorecer, não devem desistir da aldeia. Porque eu sei que muitos, e uma das coisas que mais me alegrou nisso, e ainda bem pelo Facebook, que é a nossa ferramenta de trabalho que mais tem trabalhado a nosso favor, eu alegra-me muito chegar a Canadelo, e principalmente no verão, quando as pessoas vêm, os imigrantes vêm ter connosco e dizem: nunca se falou tanto de Canadelo como agora. Ou então mandarem mensagens... Isso não há dúvida. Exatamente. Mas mandarem mensagens do género, quando nós fazemos as marchas, ou quando fazemos as nossas marchas de montanha, e obviamente há muita gente a tirar fotografias e nós gostamos de as partilhar, de as meter na nossa página, e as pessoas de Canadelo que estão em França ou que estão na Suíça mandarem uma mensagem e dizer: eu já não vi a minha terra há mais de 5 anos, obrigada, ou já não me lembrava desta casa, ou ainda bem, ou tiramos fotografias às pessoas quando elas assim o permitem. E permitem sempre, porque elas gostam de se mostrar, dizer: ainda bem, vi a minha mãe que já não via desde o verão. Portanto, é muito bonito esse trabalho e dá-nos uma alegria muito grande. Nós podemos também ser esse elo de partilha e de comunidade, estarmos próximos da comunidade. Nós sabemos que isso é importante. E, portanto, como acontece em Canadelo, acontece com as freguesias com quem temos trabalhado, que são sobretudo a margem esquerda. Sentem que esta crise instalada que se faz sentir lá na Serra mais drasticamente? Sempre se fez sentir, mas obviamente que se sente mais. Porquê? Porque há menos pessoas. E sempre que vem uma crise, as pessoas a primeira tendência é emigrar, é sair, não é? Porque infelizmente o meio local ou as aldeias não oferecem as condições para eles poderem sobreviver lá. Portanto, nos meios pequenos isso nota-se mais. Mas também é importante nós criarmos alternativas para aqueles que ficam.
que são obrigados a ficar, não é? Porque eles veem os colegas ir, veem os maridos sair. Portanto, é preciso criar atividades que as pessoas tenham onde se ocupar e se sentirem felizes. Possam se alegrar, possam passar aquela hora e esquecerem-se um bocadinho da sua miséria, das suas tristezas e até verem amigos, porque se calhar passam a semana toda a trabalhar, não é? E é casa-trabalho, trabalho-casa. Ali, aquela horinha serve para eles estarem a conviver, a falar uns com os outros, a animar-se, a alegrar-se. Isso também, psicologicamente, é muito importante. O Enredar-te também funciona nesse sentido. Também vem um bocadinho combater não só essa desigualdade de oportunidades, mas também criar ou preencher esse buraquinho que faltava para muitas pessoas, sobretudo idosos, que não têm, que lhes restava ficar em casa e agora têm uma razão para sair, uma razão para conviver com as pessoas, uma razão para aprender uma coisa nova ou até para pôr em prática um sonho que elas próprias tinham posto de parte ou se tinham negado a si próprias. Por exemplo, o teatro, não é? E já lá vamos. A pergunta é esta. Estarão estas aldeias condenadas à desertificação ou então o vosso trabalho também é colocá-las realmente em sentido contrário? É preservá-las? Sim. O nosso objetivo sempre foi preservar e combater. Obviamente que nós não podemos impedir, não é? Infelizmente, se há mais pessoas a sair do que aquelas que ficam, e as que ficam são mais idosas, o mais provável é que daqui a uns anos, por exemplo, Canadelo não tenha gente lá. O que nós tentamos fazer é, e não depende só de nós, mas eu acho que só o facto de nós falarmos nestas aldeias como Canadelo, Anciães, Rebordelo, Candemil, Morgidos, por acaso eu fui lá ontem e é interessante ver como é que num sítio tão remoto existe tanta gente a viver lá. Mas só o facto de falarmos destas aldeias já obriga a que as pessoas nos lugares certos pensem que não se possam esquecer delas, pelo menos. E que, de certa forma, também se obriga a falar delas. Porque isso obriga a falar que Canadelo é um bocadinho o símbolo de todas as aldeias que sofrem do mesmo ou padecem do mesmo mal ou estão condenadas a isso. Mas a verdade é que se nós falarmos, as pessoas também vão ter que começar a pensar que se calhar há medidas que se podem implementar para trazer pessoas para lá, não é? Ou para criar medidas de incentivo para as pessoas ficarem lá, ou então trazer novos povoadores. Há tanta gente. A Liliana é uma nova povoadora que veio para o Concelho de Amarante. Portanto, como ela, se calhar há muita gente que não se importaria de vir. Só que, claro, há que pensar isto de forma que seja tão apetecível para nós como seja para as pessoas que vêm para aqui, não é? Há que criar condições. É com algum orgulho, penso eu, que vocês levam determinadas atividades a lugares tão escondidos, tão pequenos. É também para mostrar às pessoas que nada é impossível. E que as pessoas são importantes. E as pessoas são importantes. O mais engraçado é que isto também serve para dizer às pessoas que se não fossem elas, na sua freguesia, estas atividades não existiam. Não é? Nós não estamos a inventar. Elas existem porque as pessoas de lá fazem parte delas. E se elas deixarem de fazer parte, elas deixam de existir. Portanto, as pessoas são importantes por isso. As coisas acontecem porque as pessoas lá estão envolvidas nessas atividades. Isso é o mais bonito do projeto. O que eu tenho reparado é que vocês vão lá e em determinados sítios pegam nas tradições e começam a trabalhá-las. O que é que fazem, concretamente? Não deixam essas tradições caírem? Sim. Às vezes damos-lhe um toquezinho de modernidade, mas pronto, porque isso é inevitável. Mas o importante aqui é preservar a memória. E nós, na altura, quando iniciamos o projeto, dissemos que isso que era um dos nossos objetivos, o Enredar-te está a dar continuidade a essa nossa intenção, é nosso objetivo, porque nós achávamos interessante. E mesmo, por exemplo, na Feira do Mel, quando nós fazemos a Feira do Mel, nós pomos sempre um cantinho dos jogos tradicionais. E é muito engraçado ver a reação das crianças quando eles olham para a rodinha, com o ferrinho, ou com o peão, e não sabem jogar com aquilo. E não sabem brincar com aquilo. E quando nós dizemos que aquilo são os antigos brinquedos dos avós,
e até de alguns pais, não é? Eles ficam assim como se tivessem acontecido há 500 anos atrás. Portanto, há esta noção de que o brinquedo não precisa ser muito complicado, nem eletrónico, nem ligar a uma ficha elétrica para se poder brincar. E isso é muito interessante também, nós preservarmos essa memória e passá-la aos nossos filhos, essa simplicidade do brinquedo. Porque também, se passarmos essa ideia de simplicidade do brinquedo, passamos uma ideia de simplicidade da vida. A vida não precisa ser muito complicada para ser bonita, para ser alegre e para ser feliz. Outra das tradições é os cantares. Engraçado como é que nós podemos pensar que as pessoas viviam numa miséria antigamente, não é? Uma vida de privação, muito trabalho, e mesmo assim não perdiam um minuto para cantar, ou perdiam minutos para cantar, cantavam mesmo a trabalhar. E a riqueza das músicas perdeu-se, ou ficou um bocadinho esquecida. O que nós estamos a tentar fazer é recuperar isso, não é? Por escrito, encontrar pessoas que ainda saibam cantar, porque isso também é importante, e recolhê-las por vídeo e preservar essas memórias. Porque, de facto, se nós não preservarmos isso, não estamos a preservar a nossa história. E um dia desses até nos esquecemos quem somos. Portanto, isto também é importante nós fazermos essa recolha. Não estou a dizer que a gente tenha que pôr os nossos meninos a cantá-la, mas se pelo menos eles ouvirem e a reconhecerem, já seria muito importante. Florbela Ferreira, vou deixá-la respirar um bocadinho. Vou introduzir aqui na conversa a Liliana Abreu, que é a responsável pelo projeto Enredarte. Liliana, muito boa tarde. O que é concretamente o projeto Enredarte? Olá, Delfim, boa tarde e boa tarde a todos que nos estão a ouvir. Primeiro que tudo, parabéns pela emissão em Amarante. É bom saber o que se faz por cá. Parabéns à Associação Viver Canadelo e Serra de Marão pelo trabalho que têm desenvolvido. Esse é que é o principal parabéns que temos que dar. Obrigada. O que é o projeto Enredarte? Como diz o nome, não é? Como diz o nome, enreda. E esperemos que enrede todos e quem nos ouvir também, pela parte mais emotiva e pela relação ao lugar. Como a Florbela já tem estado a falar e tem explicado quais são os pontos fundamentais da Associação Viver Canadelo, o Enredarte vem ao encontro desses mesmos pontos. O Enredarte surge porque há uma vontade de se criar a oferta e criar espaços de partilha e de convívio dentro das freguesias e das freguesias que se sentia que estavam mais afastadas do centro e por isso mais privadas de certas atividades. Estamos a falar sempre da margem esquerda do concelho de Amarante. Sim, e por uma relação empática também. Se sai de uma associação que se chama Viver Canadelo e que tem esta relação de proximidade pelas pessoas que fazem parte da associação a freguesias muito concretas, o trabalho parte daí, parte das relações que já se têm, parte de Canadelo. Como dizia a Flor, depois parte por uma relação que existe em Gondar ou por Vila Chã, e o projeto começa de uma relação muito empática, muito natural, a alargar-se às freguesias que a associação conhecia ter essas necessidades. Depois é que começa a perceber e a estruturar-se como projeto em si. Ou seja, isto foi um projeto que surge de uma vontade ou de um sonho. Logo aí começa por olhar à sua volta. E à sua volta era à volta de Canadelo. Começa a olhar a Rebordelo, começa a olhar a Vila Chã, começa depois a olhar um bocadinho acima a Anciães e começa a disseminar-se pela vontade das pessoas que encontramos. Por isso isto não é um projeto da associação, ou meu, ou de quem seja. Isto é um projeto realmente de quem se associa. Por isso é que é Enredarte. É um processo em rede e em rede de todos. E ele quando nasceu, concretamente? Olha, o projeto nasce com um convite feito pela Associação Viver Canadelo na Feira do Mel. Numa Feira do Mel, em que eu e o Ricardo, o meu companheiro, viemos tocar. Tinha que ser, foi um convite doce, então. Obviamente. Bem doce. Viemos à Feira do Mel participar no evento e houve uma paixão pelo lugar. É impossível chegarmos à Boadela e não ficarmos estupefactos pela beleza do sítio, pela riqueza que vimos na própria feira, o mel, os produtos locais, vimos o barro preto, vimos a tecelagem, vimos os cestos e para nós que temos uma relação ao tradicional e ao saber fazer e às práticas locais, ficámos maravilhados. E ainda por cima conhecemos uma associação que está cheia de vontade de fazer coisas, que vai ao encontro em termos de perspectiva da nossa visão e que diz, há muito a fazer. Isto nada melhor do que termos um terreno que tem muito espaço de trabalho e muita vontade de receber pessoas novas. Portanto, nós já o procurávamos e assim surge a relação do projeto Enredarte. Juntou-se a fome à vontade de comer e aí vamos então. Exatamente. E vocês começaram realmente a criar a vossa teia.
Sim. Que objetivos nortearam esse vosso trabalho? O objetivo era que cada freguesia ou cada lugar pudesse ser em si um centro de artes. Ou seja, que quem tivesse acesso à cultura e que quem viesse de fora pudesse ter acesso à cultura do lugar. Portanto, criámos-nos como mediadores ou como criadores de rede entre vários pontos. A ideia era basicamente criar fluxos e sempre através da arte, porque achamos que a arte é o veículo mais fácil de expressão e de comunicação. Não no sentido de criarmos profissionais da arte, não é? Em nenhuma das nossas atividades pretendemos que quem saia daqui vá dançar para o bailado nacional, mas que se divirta e que seja a esticar uma perna, a esticar um braço ou a fazer teatro, que se encontre consigo, é uma expressão de si, não é? O ser humano sempre se encontrou através da arte. Nós vemos as pinturas rupestres, era nada mais do que uma forma de comunicação. Portanto, achámos que podia ser a comunicação mais democrática neste processo. E esse foi um objetivo. Então era que cada freguesia pudesse ter a sua expressão e o seu centro de convívio, no fundo. Outro ponto era, como falava a Flor Bela, a questão do isolamento. Já que conseguimos observar que há este processo de isolamento entre freguesias e mesmo dentro das freguesias, então que as atividades, sendo de grupo, era um ponto sempre fundamental, pudessem ser agregadoras das pessoas e, sendo feitas de uma forma imparcial, podemos passar um bocadinho por cima daquelas atritos convencionais e normais de lugares e de pessoas. Portanto, que conseguíssemos ser um espaço neutro de comunicação e de partilha. E neste momento temos conseguido.